O sol de Lisboa filtrava-se através das persianas velhas da janela, pintando listras douradas no chão de azulejos rachados, quando Sofia ouviu o soluço. Não era um choro qualquer, era um lamento profundo, como o fado que ecoava nas ruas estreitas de Alfama nas noites de verão, carregado de saudade que apertava o peito. Ela parou no meio do beco, a mochila de ferramentas pendurada no ombro, o coração acelerado não pelo cansaço da subida íngreme, mas por aquela voz que parecia vir de dentro das paredes da casa ao lado. A casa número 17, a que todos chamavam de Viúva de Pedra, com suas fachadas cobertas de era e janelas que rangiam como ossos velhos. Sofia, com seus 24 anos e um curso de arquitetura na Universidade de Lisboa que a consumia como um incêndio lento, sentiu um puxão irresistível. Empurrou a porta entreaberta, ignorando o instinto que a avisava para não se meter na vida alheia, e lá estava ela, Mariana, a vizinha que mal trocava palavras nos últimos meses, encolhida no chão da sala, as mãos apertando uma fotografia amassada, lágrimas escorrendo como chuva de outono sobre o rosto pálido. Desculpe. Eu não quis, murmurou Sofia, mas as palavras saíram fracas, engolidas pelo ar pesado de poeira e memórias. Mariana ergueu os olhos, castanhos e profundos como o Tejo ao entardecer, e por um instante, o tempo parou. Não havia raiva ali, só uma vulnerabilidade crua que fez Sofia se ajoelhar ao seu lado, sem pensar duas vezes. Fique, sussurrou Mariana, a voz rouca, estendendo a mão trêmula. E assim, naquele momento, sob o teto que ameaçava desabar a qualquer instante, duas almas partidas começaram a se entrelaçar, sem saber que o destino as havia escolhido para uma dança de restauração, não só da casa, mas de corações que o mundo havia deixado em ruínas. Sofia havia-se mudado para Alfama 6 meses antes, atraída pelo encanto decadente do bairro histórico, onde as casas se amontoavam como amantes ciumentos e o cheiro de sardinha grelhada misturava-se ao perfume salgado do rio. Estudante de arquitetura, ela sonhava em preservar o que o tempo devorava, inspirada nas histórias da avó Minhota, que contava de castelos em ruínas e amores que duravam além da morte. Sua própria vida era um esboço incompleto, um namoro fracassado com um colega de turma que havia como um projeto a ser modernizado e uma família em Coimbra que amava, mas não compreendia sua paixão por linhas curvas e sombras poéticas. A casa que alugava, número 15, era um espelho da sua alma, charmosa por fora, mas com infiltrações e goteiras que a faziam acordar de madrugada, questionando se valia a pena remendar o que parecia irremediável. Mariana, por outro lado, era um mistério envolto em silêncios. Aos 32 anos, ela gerenciava uma pequena livraria na Rua da Madalena, especializada em poesia portuguesa e romances esquecidos. Seus clientes a descreviam como uma senhora das letras, com um sorriso que iluminava as prateleiras empoeiradas, mas que raramente chegava aos olhos. Há 2 anos, ela havia herdado a casa da tia-avó, uma solteirona excêntrica que colecionava azulejos do século XVIII e contos de fadas com finais alternativos. A casa era um relicário de memórias, painéis de cerâmica representando cenas de amores proibidos nas margens do Tejo, um jardim interno onde jasmins trepavam pelas treliças de ferro forjado e um sótão cheio de diários amarelados. Mas para Mariana era uma prisão. Sua última relação com uma pintora chamada Inês havia terminado em traição. Inês partira para Paris com outra, deixando para trás promessas vazias e um vazio que ecoava como o fado de Amália Rodrigues. Aquele choro não era o primeiro sinal de fragilidade. Sofia havia notado os olhares distantes de Mariana nas escadas comuns, o modo como ela pausava ao virar a chave na porta, como se esperasse que alguém a chamasse de volta. Mas naquele dia, o lamento rompeu as barreiras. Sofia pegou a fotografia das mãos dela, uma imagem desbotada de 2 mulheres abraçadas em uma praia do Algarve, o mar turquesa ao fundo. Ela me deixou, disse Mariana, a voz um fio de seda rasgada. Disse que nosso amor era como esta casa, bonito, mas caindo aos pedaços. Que precisava de algo novo. Sofia sentiu um aperto no peito, e quando sua própria dor recente. Então vamos consertá-la, respondeu, impulsiva, tocando o braço de Mariana com uma gentileza que surpreendeu a ambas. A casa. Eu estudo arquitetura. Posso ajudar. Gratuitamente, se quiser. Mariana riu, um som frágil como vidro fino, mas aceitou. Começaram no dia seguinte, ao amanhecer, quando o sol nascente banhava Alfama em tons de âmbar.
Sofia chegou com sua caixa de ferramentas, martelo, nivelas, potes de massa corrida e um caderno de esboços onde traçava linhas que pareciam dançar como o fado. Mariana preparou café forte, daqueles coados em meias de pano, e pastéis de nata da confeitaria vizinha, quentes e dourados. Primeiro, os azulejos, anunciou Sofia, ajoelhando-se no chão da cozinha, onde painéis azuis e brancos contavam histórias de pescadores e sereias. Seus dedos ágeis removiam as peças soltas, revelando camadas de tinta descascada. Mariana observava, fascinada, passando-lhe as ferramentas com uma delicadeza que fazia o ar crepitar. Minha tia dizia que cada azulejo guarda uma alma, comentou ela, traçando o contorno de uma figura feminina com o dedo. Esta aqui, a sereia, era como ela, livre, mas sempre voltando para o mar. À medida que os dias se transformavam em semanas, o trabalho fluía como o Tejo em maré alta. Sofia media paredes tortas, calculando ângulos que desafiavam a gravidade, enquanto Mariana limpava o entulho, descobrindo relíquias, um colar de coral da era dos descobrimentos, cartas de amor em papel pergaminho, uma viola velha afinada para fados melancólicos. Elas riam de incidentes bobos, como quando Sofia derrubou um balde de tinta salpicou o rosto de Mariana, criando um bigode azul improvisado, e compartilhavam silêncios confortáveis, daqueles que falam mais que palavras. À noite, sentavam-se no jardim interno, sob as luzes de papel que Mariana pendurara, bebendo vinho de Alentejo e ouvindo gravações antigas de fado. Você é como uma arquiteta de almas, disse Mariana uma vez, os olhos refletindo as estrelas. Sofia corou, sentindo um calor que não vinha do vinho. E você é a musa que eu nem sabia que procurava. Mas o passado de Mariana não dormia. Inês reapareceu como um fantasma, uma carta chegada pelo correio, perfumada de lavanda parisiense. Sinto falta da nossa casa. Volto em breve. Podemos tentar de novo? Mariana escondeu a carta, mas o tremor em suas mãos não passou despercebido. Sofia, sentindo o abismo se abrir, pressionou gentilmente. Quem é ela para merecer um segundo ato? A resposta veio em uma confissão sussurrada, sob a chuva fina de novembro que tamborilava nos telhados de telha vermelha. Inês havia sido seu primeiro amor verdadeiro, descoberto em uma noite de São João, com fogueiras na praia e sardinha assada. Mas a traição veio devagar, mentiras sobre viagens de trabalho, toques furtivos com uma modelo em ateliê. Eu me senti como esta casa, admitiu Mariana, tocando uma rachadura na parede. Quebrada, mas ainda de pé, fingindo força. Sofia ouviu, o coração partido por ela, e em um impulso, abraçou-a. O abraço durou mais do que o necessário, os corpos moldando como peças de um puzzle antigo. Pela primeira vez, Sofia admitiu para si mesma o que sentia. Não era gratidão ou amizade, mas um amor nascente, delicado como os jasmins que floresciam no jardim. Elas continuaram o trabalho, mas agora com um novo ritmo, olhares que se demoravam, toques acidentais que enviavam faíscas. Uma tarde, enquanto restauravam o teto do sótão, Sofia encontrou um diário da tia de Mariana. Páginas cheias de versos sobre amores entre mulheres, escondidos nas sombras da ditadura salazarista, onde o desejo era crime sussurrado. Ela viveu assim, leu Mariana em voz alta, a voz embargada. Amando em segredo, construindo mundos dentro de 4 paredes. Sofia pegou sua mão, nós não precisamos de segredos. Não mais. O Natal se aproximava e a Alfama pulsava com luzes e canções. Elas decoraram a casa com ramos de azevinho e velas de cera de abelha, transformando o caos em aconchego. Sofia convidou Mariana para a ceia em sua casa, uma tradição familiar com bacalhau à Brás e filhós doces. A família de Sofia, vinda de Coimbra, recebeu-a com abraços quentes, sem perguntas indiscretas. Naquela noite, sob o presépio iluminado, Mariana sussurrou: "Obrigada por me mostrar que restaurações levam tempo, mas valem cada lasca." Seus lábios se roçaram em um beijo tímido, doce como o vinho do Porto, selando um pacto silencioso. Porém, o destino, caprichoso como o fado, reservava sombras. Inês chegou sem aviso, batendo à porta em uma manhã de janeiro chuvosa, o cabelo molhado e os olhos suplicantes. Eu errei, Mariana. Paris foi um erro. Voltei para nós. Sofia, que limpava o jardim, congelou ao vê-la.
O ciúme, esse monstro de olhos verdes, roeu seu peito. Mas pior veio dias depois, uma mensagem anônima em seu telefone de um número desconhecido. Cuidado com ela. Mariana coleciona corações como azulejos quebrados. Pergunto sobre a última. Era de um ex de Sofia, invejoso de sua nova felicidade, espalhando veneno para sabotar. A dúvida se instalou, uma fissura na fundação que elas haviam construído. Sofia confrontou Mariana naquela noite, a voz trêmula como as persianas ao vento. É verdade? Você partiu corações antes? Mariana, ferida, negou com lágrimas. Inês me partiu, não o contrário. Como pode duvidar? A briga explodiu, palavras afiadas como estiletes, e quando pelas ruas de Alfama. Sofia saiu correndo, o coração em frangalhos, jurando nunca mais tocar em uma casa partida. Mariana, sozinha, desabou sobre os azulejos restaurados, sentindo o peso de traições passadas e presentes. Dias se arrastaram como sombras longas no Tejo, e a casa número 17 voltou ao silêncio opressivo. Sofia mergulhou em seus estudos, passando noites na biblioteca da universidade, traçando plantas de edifícios modernos que prometiam linhas retas e sem complicações. Mas cada esboço atraía, curvas suaves lembravam o sorriso de Mariana, ângulos agudos ecoavam as palavras duras que havia dito. Amigas da turma notavam sua palidez, o modo como ela evitava as conversas sobre amores de verão. O que houve, Sofia? Parece que perdeu uma parte de si, perguntou Clara, sua companheira de quarto, enquanto dividiam um prato de francesinha no café da Baixa. Sofia engoliu o nó na garganta, só uma restauração que deu errado. Casas antigas. Elas guardam fantasmas. Enquanto isso, Mariana fechava a livraria mais cedo, deixando as prateleiras intocadas, os livros como sentinelas mudos de sua solidão. Inês insistia, aparecendo com flores de Lisboa e promessas renovadas, mas cada visita era um veneno lento. Ela não te merece, sussurrava Inês, tocando o braço de Mariana com familiaridade que doía. Lembra como éramos felizes? Antes daquela garota ingênua aparecer. Mariana resistia, mas a dúvida plantada por Sofia florescia. Talvez o amor fosse mesmo uma ilusão, como os contos da tia, bonitos mas frágeis. Uma noite, sob o luar que banhava o castelo de São Jorge, ela subiu ao terraço da casa e tocou a viola velha, entoando um fado de perda. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? As notas flutuaram pelo bairro, alcançando os ouvidos de Sofia, que acordou sobressaltada, o peito apertado de arrependimento. O reencontro veio por acidente, ou talvez pelo destino que tece fios invisíveis em Alfama. Era o carnaval, e as ruas explodiam em cores, máscaras de arlequim, serpentinas e o som de acordeões misturado ao cheiro de ginginha quente. Sofia, arrastada por amigos para a folia, vestia um traje simples de moura, o rosto pintado de dourado. Ela dançava mecanicamente, o riso forçado, quando avistou Mariana na multidão, uma figura etérea em vestido de folhagem, como uma dríade saída dos Jardins da Pena. Seus olhos se cruzaram através da confusão e o mundo parou. Espere, gritou Sofia, abrindo caminho. Mariana hesitou, mas ficou, o coração batendo ao ritmo das caixas de guerra. Elas se sentaram em um banco de pedra na Praça da Sé, o burburinho distante como um sonho. Eu fui uma idiota, começou Sofia, as palavras tropeçando como pedras soltas. A mensagem era de um ex querendo me machucar. Mas eu deixei que ela me envenenasse. Desculpe. Mariana olhou para o chão, traçando padrões nos azulejos gastos. Eu também errei. Quando Inês voltou, eu hesitei. Parte de mim queria acreditar que o passado podia ser remendado, como a casa. Mas aprendi que algumas rachaduras são profundas demais. Elas choraram juntas, lágrimas salgadas como o Oceano Atlântico, e no abraço que se seguiu, o perdão floresceu como os amores perfeitos nos vasos da janela. Decidiram recomeçar, mas com honestidade brutal. Sofia propôs um pacto, restaurar a casa até o fim, mas agora com o coração exposto, sem máscaras. Cada tijolo, uma verdade, disse ela, e Mariana concordou, selando com um beijo que sabia ginginha e esperança.
o trabalho recomeçou com fervor renovado. Elas reforçaram as fundações, misturando cimento com histórias. Sofia contou de sua infância em Coimbra, correndo por vinhedos e sonhando com castelos. Mariana revelou os diários da tia, páginas cheias de sonetos lésbicos inspirados em Safo, escondidos durante Estado Novo. Ela amava uma costureira da moraria, leu Mariana, a voz suave. Enfrentaram um mundo com linhas de costura e versos. Sofia sentiu um arrepio, nós somos a continuação delas. A primavera irrompeu em Alfama como um suspiro aliviado, trazendo azulejos reluzentes e o festival das sardinas. A casa transformava-se, paredes endireitadas, janelas que abriam para o rio sem ranger, o jardim onde jasmins e rosas trepavam em harmonia. Vizinhos paravam para elogiar, trazendo vinhos e bolos rei em troca de visitas guiadas. Uma tarde, enquanto pintavam o teto da sala com afrescos inspirados em motivos portugueses, galos de Barcelos e corações de Viana, Sofia pausou, o pincel no ar. Eu te amo, Mariana. Não como uma vizinha ou amiga. Como o sol ama o Tejo, inevitavelmente, eternamente. Mariana largou o rolo, os olhos brilhando. E eu a você, como o fado ama a saudade, com toda a dor e toda a beleza. Mas o clímax se aproximava, sombrio como uma tempestade de verão. Inês, rejeitada de vez, não aceitava o fim. Em uma noite de ensaio para o fado na Tasca do Chico, ela confrontou Mariana publicamente, acusando-a de infidelidade com Sofia na frente de amigos comuns. Você sempre foi fraca, pulando de uma para outra como quem muda de livraria, cuspiu Inês, a voz alta o suficiente para silenciar o violão. Mariana empalideceu, o passado revivido em flashes cruéis. Sofia, que chegara atrasada, ouviu tudo e sentiu o chão tremer. Desta vez, não era dúvida, era fúria protetora. Ela se interpôs, a voz firme como as fundações que havia lançado. Saia daqui. O amor dela não é um troféu para você reclamar. É uma casa que nós construímos, tijolo por tijolo, e você não tem chave. A briga se espalhou como fogo em palha seca. Inês partiu em lágrimas, mas não antes de jurar vingança. Vocês vão ver o que é perder tudo. Dias depois, veio a traição final. Inês, conectada a círculos artísticos influentes, espalhou rumores na comunidade lésbica de Lisboa, que Mariana era manipuladora, que Sofia era ingênua sendo usada. Pedidos para a livraria caíram, e Sofia enfrentou olhares enviesados na universidade. O isolamento doeu mais que as palavras. Elas se trancaram na casa, o mundo lá fora um eco distante, e ali, na vulnerabilidade, encontraram força. Nós não precisamos da aprovação deles, disse Sofia, traçando o rosto de Mariana com os dedos. Temos isto, nós. O verão chegou à Alfama como um amante impetuoso, com noites quentes onde o ar cheirava a jasmim e mar, e dias em que o sol escaldante fazia as pedras das ruas fumegarem. A casa número 17, agora quase completa, era um oásis de paz, azulejos reluzindo como safiras, o jardim um tapete de flores onde abelhas zumbiam hinos preguiçosos. Sofia e Mariana transformaram o sótão em estúdio, prateleiras para livros, uma mesa de desenho para esboços e uma rede pendurada onde cochilavam ao som do rio. Elas cozinhavam juntas, experimentando receitas da avó de Sofia, cataplana de marisco com pão alentejano crocante, regado a vinho verde gelado. Você me faz sentir viva de novo, confessava Mariana, os pés descalços entrelaçados aos de Sofia sob a mesa. Como se cada dia fosse uma página nova em um livro que eu achava terminado. Mas as sombras de Inês persistiam, como nuvens que teimam em não se dissipar. Rumores se infiltravam pelas fendas sociais, convites para jantares cancelados, postagens sutis em redes que pintavam Mariana como vilã de um melodrama barato. Sofia, com sua teimosia minhota, ignorava, focando no projeto final, restaurar o portal de entrada, esculpido com motivos de conchas e âncoras, símbolo dos navegadores que partiram de Lisboa em busca de mundos novos. Ela contratou um artesão local, o velho Sr. Manuel, mestre em talha, que contava histórias de sua juventude nas caravelas mercantes. O amor é como o mar, dizia ele, martelando o ferro. Às vezes calmo, às vezes furioso, mas sempre retorna à costa. Uma tarde, enquanto o Sr. Manuel trabalhava, chegou uma carta certificada de um advogado em nome de Inês.
A tia de Mariana havia deixado a casa para ela com uma cláusula obscura. Se não fosse restaurada em 2 anos, reverteria para um fundo familiar controlado por parentes distantes, manipulados por Inês através de laços antigos. Ela descobriu isso e usou contra mim, gemeu Mariana, o papel tremendo em suas mãos. Era a traição definitiva, não só emocional, mas legal, uma tentativa de arrancar o lar que elas haviam reconstruído. Sofia sentiu o sangue ferver. Não vamos perder. Vamos lutar. Elas mergulharam em pesquisas, Sofia usando contatos da universidade para consultar arquivos históricos na Torre do Tombo, Mariana vasculhando os diários da tia em busca de provas de intenção. Descobriram cartas que provavam o desejo da falecida em deixar tudo para Mariana, uma herdeira do coração, não do sangue. Mas o processo judicial se arrastaria meses e Inês, com recursos parisienses, contratou advogados vorazes. A tensão crescia, noites insones onde Mariana acordava suando, revivendo pesadelos de abandono, Sofia, exausta de aulas e audiências, questionando se o amor valia o caos. Talvez devêssemos ir embora, murmurou ela uma vez, olhando o Tejo lá embaixo, prateado à lua. Mariana a puxou de volta, fugir seria como abandonar a casa pela metade. Nós somos mais fortes que isso. O apoio veio de onde menos esperavam, a comunidade de Alfama, aquela teia invisível de vizinhos que observam sem julgar. A senhora Rosa, a padeira de 70 anos que vendia pão de milho na esquina, ouviu os rumores e os desmentiu com fofocas favoráveis. Mariana? Uma santa. E aquela Sofia, uma bênção de Deus para esta rua velha. O Tasca do Chico organizou uma noite de fado solidária, com fadistas locais entoando canções de resiliência, estranha forma de vida, de Amália, que falava de amores impossíveis mas eternos. Sofia e Mariana sentaram-se na plateia, mãos dadas sob a mesa, sentindo o bairro as envolver como um abraço coletivo. Uma jovem fadista, Ana, dedicou uma música a elas, para as que constroem castelos onde outros vêem ruínas. Inspiradas, elas aceleraram a restauração, transformando a casa em um símbolo de resistência. Sofia desenhou um mural no pátio interno, silhuetas de mulheres portuguesas, de rainhas como D. Catarina a poetas como Flor Bela Espanca, entrelaçadas em padrões de azulejo, celebrando amores que desafiaram séculos. Mariana contribuiu com versos gravados na soleira, onde o coração parte, o amor reconstrói. O trabalho as unia mais, cada martelada um voto de confiança, cada pincelada uma carícia. Em momentos roubados, elas se beijavam contra as paredes frescas, sussurrando promessas em português antigo, aprendido dos diários. Meu bem, minha alma, na saudade eu te encontro. O julgamento veio em setembro, sob um céu de Lisboa azul e impiedoso. O tribunal na Baixa era um labirinto de mármore frio e quando vozes formais. Inês testemunhou com elegância fingida, pintando-se de vítima. Mariana me abandonou por capricho. A casa era nosso lar compartilhado, ela e o USA para ferir. Sofia, ao lado de Mariana, sentiu o estômago revirar, mas quando chegou sua vez, falou com a paixão de uma arquiteta defendendo sua obra. Esta casa não é propriedade, é legado. Restaurei-a com suor e amor, provando que o testamento da tia era claro. Inês busca posse, não justiça. O juiz, um homem idoso com olhos de quem viu ditaduras caírem, ouviu as provas, as cartas, os recibos de materiais, testemunhos de vizinhos que juravam pela integridade de Mariana. A sentença veio como um alívio, a casa era irrevogavelmente de Mariana, com ordem para Inês pagar custos. Lá fora, sob a estátua de Camões, elas se abraçaram, rindo e chorando, o sol beijando suas faces. Acabou, sussurrou Sofia. Não o amor, o pesadelo. Inês partiu de vez, um capítulo fechado como um livro poeirento. Mas o verdadeiro clímax era interno. Naquela vitória, elas confrontaram seus medos mais profundos. Mariana admitiu o terror de amar novamente, de ser a fraca, Sofia, o pavor de ser a ingênua que constrói em areia. Juntas, somos alicerce, concluíram, voltando para casa de mãos dadas. O outono em Alfama era um quadro de pintor melancólico, folhas de castanheira caindo como confetes dourados, o ar fresco carregado de castanhas assadas e o murmúrio do Tejo em maré baixa.
Com a casa salva, Sofia e Mariana inauguraram-na como um espaço vivo, uma galeria-café no resto do chão, onde Mariana vendia livros ao lado dos esboços de Sofia e o andar de cima se tornava lar compartilhado. Elas penduraram lanternas mouriscas no teto e o jardim ganhou uma fonte borbulhante, esculpida pelo Sr. Manuel com motivos de sereias entrelaçadas. É nosso castelo, disse Sofia, traçando o braço de Mariana enquanto observavam clientes folhearem volumes de Fernando Pessoa. Onde o amor não é verso, mas alvenaria. A rotina se teceu em fios de ternura, manhãs com café e croissants da padaria da Sra. Rosa, tardes de trabalho onde Sofia lecionava aulas particulares de arquitetura na universidade e Mariana recebia poetas emergentes para leituras. Noites eram para fado caseiro, Mariana na viola, Sofia cantando com voz rouca, versos que falavam de corações partidos e remendados. Você me curou, confidenciou Mariana uma noite, deitada na rede do sótão, o luar filtrando pelas vigas expostas. Sofia beijou sua testa, não curei, nós nos restauramos mutuamente. Como artesãs de almas. Mas a vida, essa grande narradora portuguesa, não poupava reviravoltas. Sofia recebeu uma oferta, uma bolsa para mestrado em Barcelona, focada em património ibérico, com duração de 1 ano. É a chance da minha vida, disse ela, o entusiasmo misturado a pavor, enquanto caminhavam pelo mirador da Senhora do Monte, vendo Lisboa se estender como um tapete de luzes. Mariana parou, o vento bagunçando seu cabelo. E nós? 1 ano é uma eternidade em saudade. O conflito surgiu sutil, como infiltrações em paredes frescas. Sofia sonhava com viagens, expandindo horizontes como os navegantes de outrora. Mariana, marcada pela perda, temia distâncias que o Tejo não pudesse transpor. Elas discutiram pela primeira vez desde o julgamento, palavras suaves mas cortantes como navalhas de navalha. Você me ensinou a arriscar, argumentou Sofia. Não me prenda agora. Mariana retrucou, voz embargada. Arriscar é bonito em teoria, mas e se o mar nos parar como se parou Inês? O ponto de virada veio em uma peregrinação ao Santuário de Fátima, uma tradição que Mariana sugerira para pedir clareza aos céus. Elas viajaram de trem, o Douro passando em vinhedos outonais, e caminharam de joelhos pelo santuário, o ar pesado de orações. Ali, sob a capela das aparições, Mariana confessou, eu tenho medo de te perder porque você é minha âncora. Mas te amar é te deixar navegar. Sofia, lágrimas misturando-se à poeira do chão, respondeu, e eu volto sempre, como o Tejo ao mar. Vamos juntas, você pode gerir a livraria à distância e eu trago histórias da Catalunha para nossos fados. A reconciliação foi um renascimento. De volta a Lisboa, elas adaptaram a casa para ausências, um quarto de hóspedes para amigos que cuidariam do café, uma câmara para chamadas noturnas onde sussurrariam boa noite, amor através de telas. Sofia partiu em dezembro, com uma mala de esboços e o colar de coral de Mariana no pescoço. As cartas, reais, de papel e selo, voaram entre Barcelona e Lisboa, Sofia descrevendo a Sagrada Família como um sonho gótico que palidece ante sua graça, Mariana enviando pétalas de jasmim secas, com verso saudade é o amor que espera, não o que morre. O ano passou em ondas, visitas surpresa, como quando Mariana voou para a Rambla em Páscoa, dançando sardanas de mãos dadas, ou Sofia retornando para o São João, acendendo fogueiras na praia da Caparica. Cada separação fortalecia o laço, provando que o amor não era posse, mas confiança tecida em paciência. Quando Sofia defendeu sua tese, um estudo sobre casas lésbicas escondidas na Península Ibérica, dedicou-a a Mariana, a que restaurou meu coração com paciência portuguesa. O retorno foi em uma manhã de junho, com Lisboa em festa pelo Santo António. Sofia desceu do trem na Santa Polónia, o coração martelando, e encontrou Mariana na estação, com um buquê de rosas de Sintra e um cartaz improvisado. Bem-vinda, arquiteta de sonhos. Elas se beijaram ali mesmo, ignorando olhares, o mundo desfocando em um borrão de alegria. A casa as esperava, agora um farol, o café lotado de clientes fiéis, o jardim florescendo em cores vibrantes. Naquela noite, sob fogos de artifício que explodiam sobre o Tejo, elas fizeram amor com a alma, toques suaves, sussurros de gratidão, celebrando a vitória sobre distâncias e dúvidas. Com Sofia de volta, a vida em Alfama floresceu como um jardim regado por chuvas de verão.
Elas expandiram o café para incluir oficinas, aulas de azulejo com o Sr. Manuel, sessões de escrita inspiradas em poetas lésbicas com Mariana e palestras de Sofia sobre preservação queer na história portuguesa. O lugar virou ponto de encontro para a comunidade LGBTQ+, de Lisboa, jovens com bandeiras arco-íris nas mochilas, casais mais velhos compartilhando histórias de amores nos anos 80, sob o jugo da AIDS e do silêncio. Vocês criaram um refúgio, disse Ana, a fadista, em uma noite de lotação esgotada. Como as tabernas antigas, mas com corações abertos. Sofia, agora assistente na universidade, equilibrava aulas com projetos pessoais, um livro sobre casas de amor escondido, documentando lares como o da tia de Mariana, financiado por uma bolsa do governo. Mariana, encorajada, publicou uma antologia de poesias suas, misturando fado com versos modernos sobre cura e desejo. O lançamento foi no café, com leituras ao som de viola e Sofia na primeira fila, olhos orgulhosos como os de uma mãe minhota. Você brilha, sussurrou ela depois, puxando Mariana para o jardim escuro, onde se beijaram sob as estrelas, o perfume de jasmim envolvendo-as como um véu. Mas o humanismo da história se revelava nas rachaduras sutis, não de traição, mas de crescimento. Sofia descobriu, em consultas com uma terapeuta no Chiado, raízes de sua impulsividade, a pressão familiar para ser prática, casar com um bom rapaz de Coimbra. Eu te amo, mas preciso curar isso sozinha, confidenciou Mariana, que assentiu, sabendo que o amor verdadeiro permite espaço. Elas instituíram noites de alma, sem toques, só conversas profundas, compartilhando medos como quem divide um pão quente. Mariana admitiu o resíduo de Inês, não saudade, mas lições sobre limites. Você me ensinou que amar não é se anular. O conflito maior veio do exterior. Uma desenvolvedora imobiliária mirou Alfama para modernização, propondo demolir casas como a 17 para condomínios de luxo. Progresso, diziam eles, mas Sofia via genocídio cultural, azulejos seculares no lixo, fados silenciados por betão. Ela liderou a resistência, organizando petições com vizinhos, marchas pela Rua Escolas Gerais com cartazes Salvem Alfama, Salvem Memórias. Mariana juntou-se, usando a livraria para espalhar panfletos e histórias. Esta rua não é solo, é poesia viva. A mídia pegou, jornais como o Público chamaram-nas das Guardiãs do Tejo, e uma petição online explodiu para milhares de assinaturas. O clímax da batalha foi uma audiência pública na Câmara Municipal, um salão abafado com bandeiras verdes e vermelhas. Sofia apresentou seu caso com slides de antes e depois da casa, voz e quando como manifesto. Estas paredes guardam amores, revoluções, fados que moldaram Portugal. Demoli-las é apagar quem somos. Mariana leu um poema seu, dedicado às mulheres invisíveis de Alfama. Nas sombras das varandas, tecemos fios de desejo e resistência contra o vento frio. A plateia aplaudiu e o vereador, tocado, adiou o projeto para revisão. Foi uma vitória parcial, mas o suficiente para reacender a chama comunitária, festas de rua com sardinha e vinho, onde todos juravam proteger o bairro. Na calmaria pós-batalha, Sofia e Mariana colheram os frutos. Uma gravadora descobriu as gravações caseiras de fado delas, oferecendo um EP, Restaurações do Coração. Elas gravaram em um estúdio no Bairro Alto, vozes entrelaçadas em harmonias que falavam de perda e renovo. O single Azulejos Quebrados tocou nas rádios, tocando almas em todo o país. Fãs enviavam cartas, vocês me deram coragem para restaurar meu próprio amor. Em uma turnê curta pelo Alentejo, elas cantaram em vilas de cortiça e oliveiras, sentindo o pulso da nação, um Portugal que, devagar, abraçava diversidades. De volta, o inverno trouxe introspeção. Sentadas à lareira improvisada no café, um braseiro de ferro com lenha de sobreiro, elas sonharam futuro, filhos adotivos correndo no jardim, talvez, ou uma rede de casas restauradas para mulheres queer. Nosso legado, disse Sofia, cabeça no ombro de Mariana. Não tijolos, mas histórias. O amor delas, agora maduro, era como um vinho do Douro, envelhecido, complexo, com notas de dor que realçavam o doce. O ano novo despontou em Alfama com o habitual estrondo de fogos sobre o Tejo, mas para Sofia e Mariana, era mais que celebração, era marco de uma jornada completada.
A casa número 17, outrora viúva de pedra, pulsava de vida, paredes e quando risos de crianças do bairro que vinham para oficinas de desenho, prateleiras da livraria abarrotadas de edições esgotadas, o jardim um palco para piqueniques onde casais sussurravam segredos. Elas adotaram um gato de rua, um bichano cinzento chamado Fado, que ronronava nos joelhos delas como um testemunho felino de harmonia. Sofia avançou na carreira, publicando artigos em revistas de arquitetura sobre patrimônio afetivo, restaurando espaços que era em Lisboa. Convites para palestras choveram, de Évora a Porto, onde ela contava não só de técnicas, mas de corações. Uma casa não é só estrutura, é narrativa viva, tecida de toques e lágrimas. Mariana, por sua vez, fundou um clube de leitura lésbico, Sereias do Tejo, reunindo mulheres para discutir autoras como Maria Teresa Horta, cujos versos ousados desafiaram a censura. Aqui não há silêncios impostos, declarava ela, servindo chá de camomila e bolinhos de amêndoa. O romance delas amadureceu em rituais diários, caminhadas ao amanhecer pela Alfama adormecida, mãos dadas enquanto o sol tingia os telhados de rosa, cozinhar domingos com bacalhau cozido e azeitonas, rindo de receitas falhadas, noites de cinema no sótão, projetando filmes portugueses como Tabu de Gomes, debatendo amores coloniais e pós-coloniais. O físico era ternura, abraços que duravam minutos, beijos que sabiam a sal do mar, carícias que mapeavam cicatrizes emocionais como arquitetos traçam plantas. Você é a minha obra-prima, murmurava Sofia, traçando as sardas no ombro de Mariana. E você, minha musa eterna, respondia ela, os olhos como poços de mel. Contudo, o humanismo se aprofundava nas perdas compartilhadas. A senhora Rosa faleceu em março, um coração cansado após décadas de pães quentes. No funeral na Igreja da Sé, com o sino dobrando fado fúnebre, Sofia e Mariana choraram juntas, honrando-a com uma doação para o Café Virar Ponto de Encontro Rosa, espaço para viúvas e solteiras. Ela nos ensinou que o bairro é família, disse Mariana, plantando uma muda de oliveira no jardim em sua memória. Outra sombra, a saúde da mãe de Sofia fraquejou em Coimbra, um câncer sutil como névoa do Douro. Elas viajaram juntas, Mariana segurando a mão de Sofia enquanto médicos falavam em quimioterapia. Obrigada por estar aqui, sussurrou Sofia no hospital, o cheiro de desinfetante misturado a medo. Amor é isso, nas bonitas e nas feias horas. A mãe melhorou, devagar, e as visitas viraram ponte. A família de Sofia, outrora distante, acolheu Mariana como filha, ensinando-a a danças minhotas em festas de vindima. Vocês duas são como vinho e cortiça, inseparáveis, brincou o pai, erguendo um copo. Isso curou feridas antigas em Sofia, provando que a aceitação vem em ondas, não de tsunamis. O ápice emocional veio no aniversário de 2 anos da restauração, uma festa no café, com fadistas, poetas e arquitetos enchendo o pátio. Sofia preparou uma surpresa, um anel de prata com um azulejo miniatura incrustado, gravado para sempre, minha vizinha de alma. De joelhos no jardim, sob aplausos, perguntou, casa comigo? Não em papel, mas em promessa de construir vida juntas, tijolo por tijolo. Mariana, lágrimas brilhando, aceitou, sim, minha arquiteta, sim. O beijo selou, doce como pastéis de nata, enquanto o fado ecoava aí, moraria, hino de amores de bairro. A vida seguiu em fluxo sereno, mas com ecos de drama. Um furacão menor atingiu o sul, danificando casas semelhantes, inspirando Sofia a liderar uma campanha de restauração nacional. Mariana escreveu um livro infantil sobre a Casa das Duas Sereias, ensinando crianças sobre amores diversos. Elas envelheceram graciosamente, rugas como linhas de um esboço bem-sucedido, cabelos grisalhos como eram fachadas antigas. Anos se desdobraram como páginas de um tomo antigo e a casa número 17 tornou-se lenda em Alfama, a morada dos corações remendados, contada em tours guiados para turistas curiosos e lisboetas nostálgicos. Sofia e Mariana, agora na casa dos 40, gerenciavam o legado com sabedoria temperada por riso. O café expandiu para uma editora pequena, publicando vozes quer portuguesas, de autoras alentejanas a poetas madeirenses, enquanto Sofia lecionava na universidade, inspirando gerações com aulas sobre arquitetura emocional. Edifícios não abrigam só corpos, pregava ela, mas histórias que curam.
O amor delas evoluiu para uma dança madura, discussões acaloradas sobre reformas no jardim resolvidas com vinho e reconciliações, viagens anuais ao Algarve, revivendo a foto que outrora doera, agora com suas próprias pegadas na areia. Adotaram uma menina de 8 anos, uma órfã da guarda chamada Luna, cujos olhos escuros lembravam o Tejo. Mamãs das estrelas, chamava ela, correndo pelo jardim com Fado e o neto do gato. Ensinaram-na fado, azulejos e o segredo de amores que resistem tempestades. Mas o destino, fiel à tradição portuguesa de saudade, trouxe um teste final. Mariana descobriu uma mancha no pulmão, cedo, tratável, mas um lembrete de fragilidade. No hospital do Hospital de Santa Maria, com Sofia ao lado, ela brincou: "Se eu for, restauro no céu, tá?" Sofia, o coração em punhos, negou: "Nada de despedidas. Vamos lutar como sempre, juntas." A quimioterapia veio com náuseas e noites frias, mas o bairro mobilizou: sopas da Senhora Rosa Júnior, visitas de Ana cantando fados suaves, Luna desenhando mamã forte como pedra. Mariana venceu, emergindo mais luminosa, com um livro de memórias, Saudade e Sal, uma vida em azulejos. O lançamento foi épico, o café transbordando, Sofia lendo trechos com voz embargada. "Este é o epílogo de nossa história", disse Mariana no discurso, mão na de Sofia. "Não BKCH, mas triunfo humano, amores que partem, mas reconstroem mais belos." Na velhice, grisalhas e lentas, elas sentavam no miradouro, vendo o Tejo carregar barcos como sonhos. "Arrependimentos?", perguntou Sofia, uma tarde de outono. Mariana sorriu: "Nenhum. Você foi minha grande restauração." O sol se pôs em chamas alaranjadas e a alfama cantou ao redor, fado distante, risos de crianças, o rio eterno. Suas mãos entrelaçadas, corações partidos outrora agora fortalezas, provavam que no tecido de Portugal, de azulejos e saudades, o amor sempre reconstrói.